Próxima etapa será a confecção das vertentes internas aqui das cúspides vestibulares inferiores. Para isso, a gente começa fazendo a remoção daquelas marcações, aquelas pérolas de cera vermelha. Então, a gente remove. Elas não vão mais ser úteis nessa etapa. Lembrando que elas foram feitas apenas para servirem de referência aqui na dentição antagonista inferior, para a gente confeccionar os nossos cones palatinos. Então, eu já fiz a remoção, né, dessas vertentes, dessas pérolas. Agora eu já fiz a remoção dessas pérolas de cera vermelha. E a gente vai começar a confeccionar uma vertente interna para cada cone, para cada cúspide aqui. Então, é legal a gente lembrar onde é que ocorrem os pontos de contato aqui no caso da dentição inferior. Os pontos de contato, eles ocorrem, a gente pode ver aqui do lado, ó, do outro lado da arcada, eles estão acontecendo sempre aqui em fossa, no caso dos prés, em fossa oclusal distal. Quando chega aqui no molar, ocorre novamente o tripoidismo, como aqui nos prés, só que em fossa oclusal central. Quando chega aqui na crista marginal distal do pré, a gente tem o bipoidismo, que é aquele ponto de contato que está sendo feito lá pela cúspide distopalatina do primeiro molar superior. Então, baseado nesse conceito de que os pontos estão ocorrendo sempre, em sua maioria, em tripoidismo, em uma relação distal com o antagonista, a gente sabe que aqui a gente vai ter um tripoidismo ocorrendo exatamente aqui na fossa oclusal distal, no caso de ambos os prés inferiores, aqui na fossa oclusal central e em crista marginal, né? Os dois pontinhos vão acontecer aqui na região de crista marginal. Então, como é que vão ser as características dessas vertentes internas? A gente tende a fazê-las ligeiramente inclinadas, no caso aqui do pré, ela vai ser ligeiramente inclinada para a distal. No caso aqui de ambas as vertentes internas do molar, a gente vai fazer a vertente interna mesovestibular suavemente inclinada, em direção ao centro do dente, então suavemente inclinada para a distal. E no caso da vertente interna da cúspide mediana, ela vai ser mais inclinada, ela não vai ser tão suave, vai ter uma inclinação um pouquinho mais acentuada para o centro do dente, então ela vai em direção amesial. Por quê? Porque aqui a gente vai ter a formação de um sulco de escape de balanceio importante, que é o sulco ocluso vestibular. Por isso que a gente tem que fazer essa vertente interna dessa cúspide mediana, mas com uma inclinação um pouquinho mais acentuada para liberar aqui a passagem futuramente para aquela grande cúspide mesopalatina que oclui aqui na fossa oclusal central do primeiro molar inferior. Então vamos começar. A gente vai fazer essas vertentes internas, no caso aqui dos prés inferiores, né? Essas vertentes internas das cúspides vestibulares, elas são distalizadas. É isso que a gente tem que ter em mente. Lembrando que a gente não pode ultrapassar a altura do nível aqui do sulco principal. Então, a gente vai colocando cera. A base fica voltada sempre lá para o sulco principal. Olha, e a pontinha vai afinando até chegar aqui, olha, na ponta do cone e morrer em linha zero. Então, o quanto de cera, a quantidade de cera que eu vou colocar aqui vai depender da quantidade de gesso que foi desgastado. Então, nesse momento, a gente faz a oclusão. Então, vocês estão vendo que a gente ocluiu e nessa vista posterior, a gente consegue visualizar o ponto de contato acontecendo. Então, quem é que toca naquela vertente interna que a gente está confeccionando, da cúspide vestibular do segundo premolar inferior? Olha lá quem é.
É a aresta longitudinal mesial da cúspide palatina do segundo premolar superior. Tá? Então, a gente olha nessa vista aqui por trás do asa, e agora a gente vai abrir o articulador para ver em MH como é que ficou a oclusão. Bom, então a gente está vendo agora, eu abri o articulador, e olha aqui o ponto de contato como apareceu exatamente aqui onde ele tem que aparecer, né? Por distal dessa vertente interna. Então, tá tudo fazendo sentido, né? Aquilo que eu falei, os pontinhos de contato iam acontecer aqui na fossa oclusal distal, desse segundo premolar inferior, e que era por isso que a gente tinha que fazer essa vertente interna distalizada. Só que marcou muito forte. Então, toda vez que a gente tem uma cratera, né, um ponto de contato muito profundo, marcado, a forma da gente suavizar é a gente desgastar a parte externa desse pontinho. Então, a gente vai desgastando, deixando só a porção mais profunda dele, né, que vai ser efetivamente o ponto de contato, e a gente desgasta as bordas dessa marcação profunda. E a gente deixa efetivamente um ponto de contato, e não uma área, né, como estava aparecendo. Então, a ideia é mais um ponto de contato menor, né, e não uma área de contato tão extensa como tinha marcado anteriormente. Então, a gente tem aqui o primeiro ponto de contato, que a gente vai encontrar nas vertentes internas, né, que o primeiro ponto que a gente visualizou, sempre lembrando que a técnica de B2D, de saneamento progressivo, a gente começa sempre de mesial para distal, então a gente começou fazendo aqui e encontrando o ponto de contato oclusal cêntrico que aparecia aqui na vertente interna da cúspide vestibular do segundo premolar inferior. Quem fez esse ponto de contato, como a gente viu, olhando por trás, a gente ocluiu com a dentição antagonista e viu naquela visão posterior do asa, a gente viu que quem toca ali é a aresta longitudinal mesial da cúspide palatina do antagonista, que é o segundo premolar superior. Então, um detalhe técnico importante também, gente, é que quando a gente faz aquela remoção do excesso de cera, quando a gente tem um ponto de contato muito grosseiro, né, marcado, é legal a gente sempre aquecer aqui, olha, eu aqueci o gotejador, ponta do gotejador, e eu vou furar aqui a estrutura. E aí eu marco novamente o pontinho. Para que eu estou fazendo isso, gente? Eu posso fazer isso aqui, olha, quantas vezes forem necessárias. Vocês estão vendo que agora já marcou bem menos. Tá vendo, olha? Marcou bem menos, antes tinha marcado uma cratera bem maior. Eu posso fazer isso quantas vezes forem necessárias, até que eu tenha um ponto de contato discreto, marcado, sem que a superfície da cera ela fique muito esculpida. Então, olha, eu vou fazer mais uma vez. Isso dá um brilho na estrutura que você está confeccionando também. E você vai fazendo isso até você ter uma superfície lisa e com um ponto de contato pequeno marcado. Olha como já está bem melhor. Vocês viram que eu já fiz 3 vezes isso. Marcação desse ponto. E está bem legal agora. Bom, então a gente tem aqui as vertentes internas das cúspides vestibulares dos dentes inferiores finalizadas. E a gente vai repassar aqui só os pontinhos de contato que a gente encontrou. A gente tem esse ponto de contato, que é o ponto de contato que apareceu aqui por distal da vertente interna da cúspide vestibular desse segundo premolar inferior. E quem faz esse ponto, gente, é a vertente longitudinal mesial da cúspide palatina do segundo premolar superior, antagonista. Quando a gente vem aqui para as próximas vertentes internas da cúspide mésio e mediana, essas duas cúspides vestibulares do primeiro molar inferior,
o que a gente observa? A vertente interna da cúspide mesiovestibular desse dente, ela não vai ter nenhum ponto de contato. Já a vertente interna da cúspide mediana, ela vai ter o primeiro ponto de contato do futuro tripoidismo, que vai acontecer aqui, né? Os outros dois pontinhos vão aparecer aqui nas vertentes internas das cúspides mesiolingual e distolingual, tá? Desse primeiro molar inferior. Então, agora a gente vai visualizar naquela visão por trás do articulador para ver esses pontos de contato acontecendo. Bom, agora então nessa vista por trás do articulador, a gente consegue visualizar bem ali o que está acontecendo. Então, o ponto de contato que apareceu na vertente interna da cúspide vestibular do segundo premolar inferior, quem fez esse ponto de contato, a origem dele, foi lá na vertente longitudinal mesial da cúspide palatina do segundo premolar superior. Quando a gente olha então ali para o ponto de contato do que está acontecendo no molar, a vertente interna da cúspide mesiovestibular do primeiro molar inferior, ela não tem ponto de contato nenhum, né? Então, quando a gente vai ver o próximo ponto de contato, ele está acontecendo lá na vertente interna da cúspide mediovestibular, a cúspide mediana do primeiro molar inferior, tá? E quem é que está tocando é a vertente interna da cúspide médio-palatina. Por isso que a gente não consegue ver bem tocando, tá? Porque quem é que está fazendo esse contato é a vertente interna que toca na mediana. Então, a vertente interna da mesopalatina, do primeiro molar superior, toca ali na mediana do primeiro molar inferior. Então, a partir do momento que a gente obteve os pontos de contato, chegou a hora de fazer aquela checagem final dos pontos, passando aqui o talco. Então, lembrando que a gente vai passar o talco na superfície que a gente quer verificar o ponto, tá? E aí a gente oclui. Então, a gente faz aquele movimento novamente de abertura e fechamento. Sendo que a gente está vendo essa oclusão aqui por trás, olha. Né, são esses pontinhos. Vamos ver, então, como é que eles ficaram evidenciados agora com o talco. Então, olha, tá dando para ver bem aqui o pontinho que está aparecendo por distal dessa vertente interna. A gente observa também, ó, o bipoidismo ocorrendo aqui na cúspide vestibular desse segundo premolar inferior, né? Então, aqui a gente tem o destino, né, do ponto em algarismo romano, e aqui a gente tem a origem dos pontos em algarismos arábicos. Aqui a gente observa a ausência de ponto de contato na vertente interna da cúspide mesovestibular e, novamente, a presença de um ponto de contato aqui por mesial da vertente interna da cúspide mediana. Ok?